Olá, com licença, estou chegando aí na casa de vocês, na vida de vocês, no espaço de vocês e venho trazendo mais um convite para nosso momento de culto, de adoração e de compartilhamento do nosso momento de comunhão com o nosso Deus e nosso Pai Celestial. Hoje temos como tema liberdade e serviço. Vamos refletir um pouquinho sobre o texto de Romanos, que é a carta, a epístola indicada para o dia de hoje, no capítulo 7, onde nós encontramos ali esse convite para essa reflexão. Então, que Deus abençoe para todos nós esse encontro e cada um de vocês possa ter o tempo, a oportunidade de refletir também sobre a mensagem que vamos compartilhar nesse dia. Esse culto também vai estar marcado por um batizado, que hoje nós vamos ter aí a alegria de receber na nossa família da fé, o Chidi, né? E através então do culto nós queremos acolhê-lo também na família da fé, bem como a Shirley e também o Diogo, que são os pais que estarão conosco hoje aqui no batizado. Então, sejam bem-vindos ao culto, bom culto para todos nós. Quem é que vai ser batizado hoje? O Chidinho vai ser batizado hoje, que lindo! Muito bem, meus amigos, então nós estamos aqui nesse momento de celebração, de alegria, de comunhão, compartilhando com você, Shirley, com você, Diogo, e com você, Chidi, esse momento muito importante da vida, da nossa vida como cristãos, da nossa vida como igreja, que é o momento em que nós celebramos o crescimento da igreja, a expansão da igreja pelo recebimento, né, do Chidi hoje também, na nossa comunhão de fé. Então, o momento do batizado sempre é marcado assim por essa importância, né? A importância da vida do Chidi chegando na nossa comunhão e a importância que nós podemos oferecer para ele também esse acolhimento que a palavra de Deus oferece para cada um de nós. Então nós temos algumas lembranças importantes para a gente assim refletir agora no início desse momento de ritual, que é o que a palavra de Deus nos ensina.
A palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, elas desde o princípio, elas nascem e são pecadoras. Isso não tem a ver com o ato moral de cometer pecados, mas com a condição existencial de ser humano. E todos nós estamos dentro dessa condição desde o nosso nascimento, porque somos concebidos em pecados. E a graça, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus é que nos alcança, é que Ele chega até nós para que nós não sigamos perdidos no caminho de nossa espiritualidade, mas que nós possamos ter o nosso endereço de espiritualidade seguro, que é o nosso endereço de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então o Shid que hoje vocês trazem para o nosso convívio também está nessa mesma condição, igualmente condenado, digamos assim, na condição de pecador, mas como alvo principal do amor de Deus, da bondade de Deus, do acolhimento de Deus. E para mudar toda essa situação de pecadores, é que Deus enviou a Jesus Cristo, seu único Filho, que através da sua morte e da sua ressurreição, Ele redime e salva a todos nós pecadores, crianças e adultos, e nos coloca numa nova dimensão de vida. Não mais agora de condenação e morte, mas de salvação e vida. E por essa razão que Cristo também instituiu o batismo e ordenou que todas as criancinhas fossem trazidas a Ele, para que Ele abençoasse as crianças e para que Ele as recebesse amorosamente. Então, o cumprimento da vontade de Cristo é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né? É da vontade de Deus de que o Chico faça parte desse povo abençoado e protegido também por Deus. Foi assim que Jesus Cristo disse aos discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quando Pedro fala do batismo, lá na Bíblia, ele também diz assim: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, afastados da fé. O batismo agora salva vocês. Por isso nós entendemos que é bastante importante que nós busquemos a Deus para os nossos filhos e possamos trazer os nossos filhos também na presença de Deus, e é o que nós estamos nesse momento fazendo aqui. Então Shid recebe o sinal da Santa Cruz tanto na fronte quanto no peito, em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Amém. Convido vocês então para um momento de oração, e também quero convidar as madrinhas, os avós, a família que está conosco hoje aqui, né? Nós estamos vendo vocês estão nos vendo à distância aí, um batizado bem diferente, né? Um momento de celebração bem diferente, mas estamos felizes que vocês podem estar conosco aqui nesse momento também. Eu convido vocês para participarem conosco desse momento de oração. Todo-Poderoso Deus e Eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos em favor do Shid, que foi trazido para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Pedimos que Tu o recebas conforme a promessa de Jesus que diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. No Evangelho de Marcos, nós temos o Evangelho especial do batizado, que nós sempre lembramos nesse dia também, e eu quero compartilhar com vocês agora, que diz assim: algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Esse é o texto então do Evangelho que a gente sempre lembra nesse dia,
e que nos traz a lembrança do quanto as crianças são importantes no cenário também de preocupações do nosso Deus, que através de Cristo acolhe as crianças e as abençoa. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, madrinhas que estão aí no vídeo com a gente, sobre suas responsabilidades. Vocês que foram convidados especialmente pelo Diogo e pela Shirley para acompanhar eles, né? Como mães, madrinhas, mães que têm algumas coisas agora importantes para fazer, e eu convido vocês a assumirem um compromisso diante de Deus aqui, também em relação ao Shid. Então, são as seguintes. Em primeiro lugar, eu quero convidar vocês e lembrar vocês de que o Shid está sendo batizado dentro da igreja cristã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse acolhimento de fé é a identidade também de fé do Shid a partir desse momento. É assim que ele será batizado, é assim que ele será acolhido na família da fé. Primeira responsabilidade de vocês, então, como madrinhas e testemunhas desse momento, é de darem testemunho de que de fato isso aconteceu conforme manda a palavra de Deus. E estamos de acordo com o que Deus ensinou para cada um de nós. Também tem a responsabilidade de vocês de lembrarem ao Shid que pelo batismo ele alcança e possui a graça salvadora em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Também é de responsabilidade de vocês, depois de batizar o Shid, incluí-lo sempre nas suas orações, pedindo que Deus guarde, proteja e abençoe a ele em todos os momentos, de lembrar a ele o seu batizado e de dar a ele todo tipo de bons conselhos e assistência, especialmente no caso do Diogo e da Shirley não poderem fazê-lo. Os primeiros responsáveis pelos cuidados da vida do Shid são vocês duas, e esse é o convite que eu trago para vocês também. E eu pergunto então a vocês, se vocês estão conscientes dessas responsabilidades e dispostas a assumirem esse compromisso aqui diante do altar de Deus em relação ao Shid e à família dele. Quero entender que essa seja a vontade de vocês, que o seu sim confirma a sua intenção, ok? Estamos juntos. Então, que Deus abençoe, que esse desejo de vocês possa se tornar realidade, possa sempre ser um presente na vida desse menino lindo e afilhado de vocês aqui. Nós como igreja também temos esse compromisso, e vocês que estão nos assistindo em casa agora, no culto, também têm o seu chamado, a responsabilidade em relação à chegada do Shid na nossa comunidade cristã de fé. Ou seja, é de responsabilidade da igreja de oferecer e proporcionar a todas as crianças que são acolhidas aqui pela fé um espaço importante e sadio de desenvolvimento da fé. O cuidado para que eles sempre tenham oportunidade aqui dentro da igreja de sentir-se bem, ter um ensino como criança na escola dominical, como jovem, como adulto, e poder continuar desenvolvendo a sua fé entre nós aqui também. Então, como igreja, nós também firmamos esse compromisso em relação a vocês, ao Shid, a Shirley, ao Diogo, de que estamos também conscientes das nossas responsabilidades como igreja cristã e acompanhamos com vocês esse caminho. Então, nesse momento, eu convido vocês que estão aí conosco a nós fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Shid, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Como eu disse, o Shid está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa fé cristã. E nós temos então a nossa confissão de fé, que é o credo apostólico, que é o fundamento de toda a nossa fé, o resumo de tudo aquilo que nós cremos e confessamos.
Nesse momento, então, nós vamos falar essas palavras do credo apostólico, que é a identidade de fé do Xinde também. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, Chile, agora eu peço para ti, por favor, a água do batismo que está no altar. Puxa o casaquinho dele, Didi. Isso. Olha lá. Shidi Wildner Jacqueline. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo te regenerou pela água do santo batismo, te concede fé verdadeira, agora e para sempre. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Amém. Então, Cid, seja bem-vindo à nossa igreja. Essas são as pessoas que estão te recebendo lá do outro lado, toda a igreja. Lá está o vovô, lá está a vovó, lá está o tio, a tia, a Dinda, a outra Dinda, todo mundo. E toda a igreja que está assistindo nós te recebe com o nosso abraço, desejando para ti a proteção e a bênção de nosso Deus e Pai. Seja bem-vindo à nossa família da fé. Ok? Muito bem. Então, Diogo e Shirley, Deus visitou vocês com um presente maravilhoso, um filho perfeito, e com certeza trouxe um significado novo para a vida de vocês, um propósito novo para a vida de vocês. Certamente vocês têm um motivo muito maior do que qualquer outra coisa agora para continuar a vida de vocês, para cuidar desse presente, para educar, para proteger, para amar, para curtir, para se divertir, para se alegrar e também cuidar de todas as suas necessidades, sejam elas materiais ou sejam elas espirituais. E esse passo aqui, o primeiro passo, passo do batismo, na espiritualidade dele, vem a ser um dos passos mais importantes da vida dele, porque na presença de Deus ele sempre poderá seguir seguro e abençoado. E é com a bênção de Deus que ele vai vencer os desafios que ele tem e terá pela frente. E será importante que vocês possam sempre fazer esse momento de aproximação dele também com essa espiritualidade, essa fonte de proteção, de amor, de perdão. Eu quero desejar então que Deus esteja presente na vida de vocês e habilite vocês, capacite vocês e mantenha vocês sintonizados com a necessidade desse menino e que ele venha a ser uma bênção na vida de vocês e de todas as pessoas e de todos os momentos que vocês terão pela frente. Então, Diogo, que Deus te abençoe, te proteja e te habilite para o exercício da paternidade responsável. Shirley, que Deus te abençoe, te proteja e esteja sempre do teu lado. Como mãe cristã, que você sempre possa ter o teu papel importante na vida do Chico. E aqui está então o certificado do batizado desse momento.
Que Deus abençoe vocês. E eu quero abençoá-las então com a bênção do nosso Deus e Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, esse era o nosso momento. Sigam os seus caminhos, permaneçam nos caminhos de Deus e sejam sempre abençoados e felizes. Amém. 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 Meu mocinho, tu é muito comportado. Então a leitura que nós temos para esse momento é a leitura do Salmo número 119, versículo 153 até o versículo 160. Aqui a palavra de Deus diz assim: todas as tuas palavras são verdadeiras. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo, como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor! Conserva-me vivo, de acordo com a tua justa e santa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus mandamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. O convite que nós sempre temos da parte de Deus, o nosso Pai, é o convite de aproximação e comunhão. No entanto, nós sabemos que temos coisas que dificultam a nossa aproximação com Deus, que são os nossos pecados, nossas falhas e nossas imperfeições. Mas nós temos uma promessa de Deus, de que Ele nos acolhe na sua bondade e no seu amor, sempre que nós estivermos arrependidos, sempre que nós fizermos a nossa confissão e pedirmos o perdão. Somos acolhidos e somos perdoados. O perdão é um presente de Deus oferecido através de Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos resgata das nossas culpas e nos dá o perdão. Então, nesse momento, convido vocês a fazermos o nosso momento de oração, de aproximação e recebermos assim a acolhida especial de Deus em nosso culto. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós nos apresentamos mais uma vez em Tua presença, pedindo a Ti que, amoroso, acolha a cada um de nós no Teu grande amor. Pedimos que sejas paciente conosco, pois trazemos muitas culpas, trazemos muitos pecados. Trazemos também o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido de perdão de todos esses pecados. Pedimos a Deus que no Teu grande amor restabeleça a nossa dignidade
para podermos permanecer na Tua presença, que possamos ter a confirmação do perdão de todos os nossos pecados, conquistado por Cristo na cruz. Permita-nos, ó Deus, desfrutar desse perdão e vivermos assim em paz e harmonia contigo. Ajuda-nos também a receber o perdão e compartilhá-lo com as pessoas com quem nós convivemos. Para isso, pedimos que nos capacite pelo poder do Espírito Santo, para que possamos ser também mensageiros de perdão no mundo onde vivemos. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. O Evangelho, então, do domingo de hoje, nós encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante, que diz assim: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que lhe enviou. Quem receber um profeta porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas, por ser meu seguidor, der, ainda que seja um copo de água fria, ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Esta é a palavra do Evangelho de hoje. Nossa reflexão desse culto à base do texto de Romanos, conforme eu falei para vocês antes, texto que vocês já receberam lá em suas casas. Capítulo 7 de Romanos, então, é o capítulo de hoje, do versículo 5 em diante, que diz assim: Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus.
Esse é o texto então que serve de base para a nossa reflexão nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade e serviço. Esse é digamos assim, o pensamento principal que nós temos aí. Talvez aqui esteja assim um importante paradoxo sobre ser livre e estar a serviço. A liberdade e servidão parece que são duas coisas que estão uma na contramão da outra. E o apóstolo Paulo nos diz isso, né? Nós somos livres para servir, somos livres para sermos escravos, poderíamos dizer assim. Não estaria errado falar dessa forma, mas compreender isso que é o desafio que nós temos aí. O que será que passa no pensamento do autor bíblico quando ele coloca esse paradoxo diante de nós? Ser livre e ser escravo. É tipo como ser rico e ser pobre ao mesmo tempo, ou ser feliz e ser triste, ser negro e ser branco, ser paciente e ser raivoso. São paradoxos, são coisas que estão na contramão uma coisa da outra. E a ênfase do texto de hoje está aí nesse ponto, né? No servir pela liberdade. Uma ênfase maior no serviço do que na liberdade. E por isso o texto também fala, Paulo diz lá, que nós somos livres para servir da maneira nova e não da maneira antiga. Então aí já começa a clarear um pouco o pensamento quando ele começa a trabalhar essa explicação. Como será que essa divisão de maneira nova e maneira antiga ela é feita dentro da Bíblia? Qual é a visão que o apóstolo Paulo trabalha para nós? Assim, na leitura mais ampla de Paulo, na compreensão da teologia de Paulo, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele faz uma diferença muito precisa, muito importante sobre lei e evangelho. A maneira antiga, então, seria tudo aquilo que se refere à lei, aquilo que fazemos porque é obrigado a fazer. E a maneira nova é aquilo que é do evangelho, aquilo que Cristo ensina a nós fazermos. Então, na maneira antiga, nós temos a lei de Moisés. E lá na lei de Moisés, só para dar uma passada rápida, nós encontramos Deus acima de tudo, o nome de Deus deve ser santificado, o dia do descanso deve ser respeitado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não falar mal dos outros, não cobiçar, não dizer falso testemunho, não cobiçar as coisas e não cobiçar as pessoas. Esse é o resumo aí da lei antiga, dos 10 mandamentos. A maneira antiga que nós temos aí, ela estava muito baseada num outro conceito, que não é um conceito bíblico, mas é um conceito que acompanha também o raciocínio, que é o conceito da lei que diz olho por olho, dente por dente, chamado de lei do talião. Ou, hoje, nós dizemos aqui popularmente, né, aqui se faz, aqui se paga. E aí a visão que se tem desse Deus, que é um Deus soberano, um Deus fiscal, é o Deus que vem atrás daqueles que não cumprem a sua lei e pune, e castiga. Castigo e punição é a marca desse jeito antigo de ser, baseado na lei. Nós estamos falando de servir a Deus. Do jeito antigo, Paulo fala, é sobre isso que ele está falando, de andar conforme a lei. Ou seja, você precisa servir, você é obrigado a servir, e se você não servir, você terá o castigo. Não é bem assim que hoje nós entendemos a partir daquilo que Jesus traz para nós. É uma concepção nova, nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Qualquer extremo é perigoso. Se pecarmos, diz a lei antiga, certamente morrerás. É o que Deus disse para Adão lá no jardim do Éden: se comeres a fruta que não deves comer, certamente morrerás. E também diz: terás o castigo pelo não cumprimento dos mandamentos até a 3ª e 4ª geração. Então, esse tipo de serviço é um tipo de serviço que segue uma linha muito fundamentalista, ou seja, tudo ao pé da letra, tudo exatamente como está escrito. Os significados estão estritos, eles estão pontuais, eles são exatos e não se pode mexer nisso. Isso permitia
esse tipo de pensamento, do jeito antigo de servir, permitia que muitas pessoas se escondessem dentro da religião. Muitos se escondiam, muitos se camuflavam, muitos disputavam, inclusive, algumas situações, escondidos dentro de uma falsa ideia de cumprimento daquilo que estava estabelecido. Fingiam religião. Não iam até o fim do ato para não se comprometer, mas iam até que o seu desejo estivesse satisfeito. Isso era muito comum entre os fariseus, entre muitas classes do judaísmo, do povo antigo. Maltratavam, por exemplo, os seus escravos, mas não matavam. Então tinham a ideia que não estavam pecando contra o 5º mandamento. Faziam negócios sujos, mas não roubavam de ninguém, especificamente. Acreditavam em todas as coisas, mas não deixavam de acreditar em Deus. Prejudicavam a todas as pessoas, mas não assaltavam e violentavam ninguém. Contratavam matadores, mas não eram assassinos. E essas ideias que não serviam mais para a religião, essas ideias de servir da forma antiga é que não servia mais. Serviam a Deus porque eles eram visados por Deus, então eles tinham medo da punição de Deus, eles eram percebidos por Deus, mas ao mesmo tempo que eles se camuflavam dentro da religião, eles se tornavam socialmente aceitos dentro dos sistemas, importantes socialmente, influentes e alguns até autoridades, e assim se constituíam as cúpulas das igrejas e da religião no tempo antigo. Agiam longe dos olhares da sociedade de uma forma diferente do que Deus imaginava e queria, e representavam muito bem, aparentavam muito bem uma religião dentro dos seus costumes e dos seus rituais. Isso tudo criou cascas e aparências que já não serviam mais. E é disso que Jesus fala quando Jesus chega. Jesus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em Mateus capítulo 23, Jesus denuncia mais uma vez: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. A religião de vocês é um fingimento. Em Mateus capítulo 23, versículo 25, Jesus também diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. O olhar de Jesus atinge e chega ao ponto de uma religião de fingimentos, e isso não serve. Se vocês pegarem o texto de Mateus capítulo 23, lá no Evangelho, vocês vão ver que ali todo o capítulo trata de uma denúncia de Jesus dessa falsa religiosidade que havia no tempo que ele chegou. E é exatamente por causa dessa falsa religiosidade é que Cristo veio ao mundo, porque Deus quer fazer um novo acordo, um novo testamento, um novo começo. O jeito antigo de servir já não agrada mais a Deus. Essa religião fingida já não agrada mais a Deus. Baseado apenas numa lei escrita, já não serve mais a Deus. Há sérios problemas de serviço a Deus nesse tipo de vida. Por isso, Deus reestruturou todo o plano que a gente vai ver no surgimento do cristianismo de uma forma nova. Agora, há uma nova forma de servir. Então é dessa polaridade que o apóstolo Paulo está falando. A antiga, que nós conhecemos agora, relembramos agora, e a nova que vem, que é a obediência a partir do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Já não é mais um servir por obrigação, por convenção ou por conveniência. Trata-se agora de convicção, trata-se agora de vocação e de dedicação. As perspectivas são totalmente diferentes a partir de agora. Martinho Lutero compreende muito bem isso quando ele explica, ele reescreve o seu Catecismo Menor e ele coloca lá nos 10 mandamentos, atrás de cada mandamento, o que significa isso, e faz uma pequena explicação do significado da lei e dos mandamentos.
E ali nessa parte, Martinho Lutero deixa muito claro que sobre, por exemplo, não matar, não é tão importante o não matar quanto aquilo que você faz para preservar a vida do outro. Não roubar, é muito mais importante as suas ações para preservar o patrimônio do outro. Então Martinho Lutero traz essa ênfase de novo a partir dessa leitura de Paulo também e do pensamento de Cristo. Não basta não fazer a coisa errada. O que é necessário é a ação nova a partir daquilo que você sabe que é errado. O que você faz certo a partir daquilo que você conhece de errado. Por exemplo, não adulterar. Esse é o mandamento, o sexto mandamento. Mas Martinho Lutero diz, o que importa é viver uma vida casta e decente em palavras e ações e cada qual amar um ao outro. Isso é o centro, isso é o importante. Diz outro mandamento, não matar. Martinho Lutero explica dizendo, devemos fazer tudo para melhorar as condições de vida das pessoas. Santificar o dia do descanso, terceiro mandamento, Martinho Lutero diz, devemos temer e amar a Deus e, portanto, gostar de ouvir e estudar a sua palavra. Essa é a ação positiva. Então a ênfase está no positivo, no que você pode fazer, no que você consegue fazer, e não naquilo que você não deve fazer. Para cada não existe um sim, e essa é a polaridade que Paulo está abordando ali. Nós somos livres para servir assim, fazendo as coisas boas para combater as coisas ruins, fazer o bem para não estar apenas diante do mal. Esta é a ação. Nesse sentido, entendemos bem o que Gálatas, é o mesmo autor, o apóstolo Paulo, aborda também aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando ele diz sobre os frutos da obediência pelo Espírito. E ele diz, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Esta é a melhor forma de servir. É assim que a gente se coloca a serviço de Deus e das pessoas, não pelo medo do erro, mas pelo prazer do acerto. Isso é servir de forma livre. Esse é o serviço que o Espírito Santo cria dentro de nós. É diferente do medo de ser encontrado, mas é o prazer de conseguir fazer aquilo que é melhor. Esse Espírito que chama, que congrega, que ilumina e que santifica, é o que habilita a cada um de nós para esta vida a serviço de Deus. Deus então, Ele nos chama de servos, e vocês são livres para servir. Ser livre para servir a Deus é também ser agente, e é o que nós somos chamados para sermos dentro deste mundo, agentes dos valores de Deus aqui dentro deste mundo, correspondentes, emissários, porta-vozes, embaixadores, representantes de tudo aquilo que é bom, daquilo que é digno, daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, das coisas boas e dos valores sadios. Talvez essa seja a missão mais importante para cada um de nós dentro desse mundo. O jeito antigo é aquele jeito que se baseava nas denúncias, cada um apontando tipo fura-olho o erro do outro, dos julgamentos e dos perseguidos e perseguidores. Esse era o jeito antigo. O jeito novo é muito diferente. É dos promotores das boas virtudes, dos motivadores, dos incentivadores, dos encorajadores. E essa talvez seja a dimensão melhor de fé que nós podemos viver, em que um apoia, incentiva e motiva o outro a ser aquilo que pode ser, e não fica na condenação e na perseguição e no apontar dos erros. Eu não faço porque sou obrigado a minha fé e o meu exercício de fé. Eu faço porque eu acredito. Essa é a minha motivação. Eu não faço por causa dos outros, eu faço por causa das minhas convicções. Esse é o meu motivo. E é isso que nós encontramos dentro desse texto que a gente abriu aí de Romanos capítulo 7. Que Deus ajude então a cada um de nós a sermos assim aqueles que servem da maneira nova e que já não servem mais da maneira antiga, porque vem através do Espírito Santo a sua oportunidade de se tornarem agentes cristãos dentro do mundo em que vivemos. Deus abençoe para cada um de nós a reflexão nessa palavra. Amém. Nós vamos então indo para o nosso momento final desse nosso culto, em que queremos fazer a nossa oração geral de agradecimento e também trazer
os nossos pedidos especiais das pessoas que nós estamos acompanhando nessa semana. Quero lembrar então, em primeiro lugar, o Henrique Machado, que submeteu-se a uma cirurgia, e felizmente a notícia da família hoje que está tudo bem, está tudo tranquilo, está seguro, está em casa já. Também nós queremos lembrar a Dona Maria Becker, que passou também por uma cirurgia na semana passada, mas está já em recuperação também em casa. Queremos lembrar também a Kika, que esteve também em internação hospitalar, mas que no momento está de volta em casa também, está bem, está segura, está em tratamento. Queremos lembrar o Johnny, nosso amigo haitiano, que também está em observação e tratamento com problemas cardíacos sérios, pedindo que Deus esteja com ele lá também. E de uma forma muito afetiva, carinhosa, nós queremos lembrar a Nathalie, que é uma colega de trabalho, professora aqui da nossa escola, que essa semana teve a perda do pai. Então queremos estender também a Nathalie o nosso abraço de comunhão, de acolhimento, que Deus esteja presente também, te confortando, te abençoando, nesse momento em que sabemos que a dor ela aumenta no coração de cada um de nós. Então, por essas pessoas, nós queremos pedir a bênção, a proteção de nosso Deus. Também queremos lembrar os nossos aniversariantes e todas as pessoas que nós não temos conhecimento agora, que estejam necessitadas de bênção, proteção e amor de Deus, que isso possa chegar na vida e na saúde, enfim, na vida de cada um de vocês aí. Vamos então ao nosso momento de oração final. Nosso Deus e Pai Celestial, nós invocamos a Tua presença em nosso meio para nos abençoar e para trazer também o pedido de que o Teu olhar alcance a cada uma das pessoas que nós mencionamos nesse início de oração, o Henrique, a Nathalie, o Johnny, a Dona Maria, também a Kika, e todas as pessoas que porventura necessitem do Teu amor, da Tua proteção, do Teu cuidado especial. Pedimos que Tu ordenes aos Teus santos anjos que estejam próximos dessas pessoas que necessitam desse Teu cuidado especial nesse momento da sua vida. Pedimos paz, proteção, amor, saúde e bondade para cada um deles. Pedimos que multipliques também aos familiares disponibilidade para atender, para acolher, para cuidar dos seus queridos que passam por momentos de dificuldade agora. Que fortaleça os laços de família, de cuidado, de amor dentro de cada lar. Pedimos que dês também sabedoria aos médicos para cuidar das necessidades dos nossos amigos que estão doentes, que eles tenham caminhos seguros para conduzir a saúde de todas essas pessoas. Também te agradecemos pelo acolhimento do Chide hoje em nosso culto, através do batismo. Pedimos que ali também Tu estejas com a Tua mão estendida na vida do Chide, da Shirley e do Diogo, acompanhando eles também em toda a sua trajetória de felicidade, alegria e celebração pela vida que se renova a cada dia no seu lar. Tudo isso, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.